A RS garante. Vem chegando pelo telefone 32209400. Também pode participar através aí do WhatsApp 999530616. Já estamos também transmitindo além do rádio, você sabe, né? 79,9 no FM, 560 no AM, a partir de agora em live no Facebook. Nosso convidado tradicional das segundas-feiras, Ronaldo Velho Bueno, ele que é jornalista, ele também é mestre em letras e cultura. Oi, Ronaldo, bom dia. Bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes, quem nos acompanha pelo rádio, pelas redes, pela Alexa. Muito bom dia, boa segunda-feira e o outono chegando nessa semana. Que maravilha, eu estava te ouvindo ali fora delícia. Enquanto esperava para entrar no ar. O outono também, minha estação do ano favorita. Tu também é do time do outono? Eu gosto eu gosto tanto do outono quanto da primavera, mas um pouquinho mais do outono. Eu vou te dizer assim, minha estação preferida é o outono por vários fatores. Um deles é o clima. Assim, o microclima do outono, para mim, é muito, muito favorável para eu viver. Eu prospero num ambiente, num clima como aquele que não é frio demais, não é quente demais e oscila, né? Tem aquele momento do dia que é gostoso, ensolarado, quente. E de noite, Ronaldo, puxar uma cobertinha para dormir. É uma maravilha, né? Nossa. Muito mais confortável. Porque Nossa. no verão, às vezes, ainda mais com temperaturas tão altas como nós tivemos esse ano, você vai andar na rua, quase derrete, né? Dá vontade de tirar a De roupa não e andar, sair pelado, né? Ou não sair, Ou não abrir sair. a geladeira e ficar dentro da geladeira. E no inverno muito rígido, como o que nós temos aqui na região, também você coloca o nariz para fora da janela e congela, né? Já começa a congelar a pontinha do nariz. Congela ou fica úmido, porque também o inverno, É. os últimos invernos, eles têm sido só invernos úmidos, nada. Porque eu também acho uma beleza no filme, mas aquela umidade, Ronaldo, pelo amor de É Deus. de matar. Tu te sente um sapo, né? O tempo Isso. inteiro. Na beira da lagoa, Por literalmente. isso, bem-vindo ao outono, dia 20. Eu faço aniversário dia 20 de março essa semana, então eu considero sempre um presente de aniversário a chegada do outono. Olha, já temos um ariano, então? Ou ainda é peixes? Eu nasci às 11h20 da noite, então já pegou o signo de Áries. Por Ah. 20 anos, eu achava que eu era pisciano, né? Porque você olha em qualquer revistinha de horóscopo, diz lá que Aham. peixes vai até 20 de março. Eu nasci 20 de março, portanto sou de peixes, né? Mas uma vez, uma colega nossa aqui da Noelle. rádio, não, foi a Cris Camassola, que trabalhava na operação de De áudio. áudio. Ela fez o meu mapa astral, pediu minha data de nascimento, meu horário, local. Dela veio e disse: Ronaldo, tu não é de peixes, tu é ariano. Aí tu te Daí sentiu melhor. foi uma descoberta, né? Tudo bem. Não Vamos mudou, lá. não mudou nada, né? Mas tudo bem. Eu sou curiosa. Essas coisas não têm tanto a ver pra mim como algo fechado, encerrado em si mesmo. É tipo, você é de Áries, então você é. Não é sobre isso. Mas eu acho bem interessante os conhecimentos, porque a astrologia, para quem não conhece, ela é uma ciência, talvez uma das primeiras ciências que se tem notícia foi a astrologia, pela observação dos astros. Efetivamente não era para fazer zodíaco de ninguém, né? Era para fazer a observação dos astros, entender como funcionava o sistema solar, e de lá para cá teve todo aquele perrengue, né? O que é o centro do nosso sistema, do universo, né? Naquela época se entendia como todo o universo, era a Terra, era o Sol. Eu acho tão interessante porque remete um pouco à cultura, aos mitos, aos fatos. Eu acho sempre muito curioso isso tudo. E trabalha com arquétipos, né? Eu gosto de olhar para a astrologia como um sistema cultural, né? É a atribuição de significados a determinadas características, a épocas do ano, né? Eu não sou uma pessoa que fico apegado a horóscopo, longe de mim. Até brinco um pouco com isso, né? Não sou um crente em signos, muito Aham. pelo contrário, né? Mas é um traço Eu cultural também e acho. muito em alta nos nossos dias. Então, isso como comunicólogos, né, pessoas que gostam de comunicação, estudam comunicação, nós precisamos olhar com atenção a esse fenômeno contemporâneo que são os signos, né, e como que isso reverbera nas conversas de bar e de elevador.
É verdade, eu acho bem interessante, da mesma perspectiva que você também. Mas isso aqui foi só um parênteses, né, do nosso Um início de prelúdio. conversa, um prelúdio. A gente vai falar hoje sobre um tema bem interessante também, que vai certamente mexer com a memória das pessoas, tem a ver com a questão da Covid-19, né, a pandemia. No dia 11 de março, especificamente, Ronaldo, marca-se, né, os 5 anos da pandemia. Por que 5 anos da pandemia? Porque foi exatamente no dia 11 de março de 2020 que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, decretou, então, oficialmente que estávamos oficialmente vivendo a pandemia de coronavírus. Então, claro que começou antes, né, no mundo, mas conforme foi se espalhando e não tinha mais como negar, as mortes começaram a acontecer e era algo generalizado, a Organização Mundial da Saúde fez o decreto oficial. Portanto, no dia 11 de março de 2025, comemoramos ou completamos ou celebramos ou olhamos, né, para a data de 5 anos da pandemia que mudou a cena do mundo, talvez assim a maior crise já vivenciada na história recente. Talvez não, certamente a maior crise da história recente civilizatória, né? Então, olhando para isso, a gente tem mil possibilidades de análise, né? A pessoal, aquela que é do campo do que aconteceu na nossa região, aquela que é a mudança na ciência, na vacina, a questão do quanto a gente ainda também evoluiu, se dá para se dizer assim, em algumas perspectivas, enfim, né? Tem tantas coisas para abordar aqui que fica até difícil escolher qual a gente vai. Então, vou deixar a conversa fluir. Vamos lá, então. Para ti, quando eu te propus o tema, certamente veio alguma coisa em específico. O que foi? Vieram muitas imagens, né? 5 anos, né? Meia década do início da pandemia, eu creio que é um assunto sempre pertinente para a gente abordar diante da magnitude, da gravidade do que foi a crise da Covid-19 para o nosso tempo, para a nossa geração. Eu arrisco a dizer, assim, sem dúvidas, Beverly, que foi o momento mais grave da nossa geração foi a pandemia de Covid-19. Assim como gerações anteriores, se nós pegarmos o século XX como parâmetro, né, houve a pandemia de gripe espanhola em 1918, junto com a Primeira Guerra Mundial, que durou de 14 a 18, posteriormente a Segunda Guerra Mundial, que também marcou a geração de então, de 1939 a 1945, e agora nós tivemos essa vivência, né? Este momento grave que marcou a nossa geração, que foi a pandemia de Covid-19. E esses momentos que são graves na história humana, eu creio que eles costumam fazer aflorar o melhor e também o pior do ser humano, né? Ou então, destacar as características que nos tornam justamente humanos. E quando eu me refiro a isso, eu estou falando tanto de características boas, como também características ruins. Nesses meses, nesses 2 anos ali que vigorou a pandemia, né, nós vimos o instinto de sobrevivência aflorado, nós vimos solidariedade aflorada, mas também medo, empatia pelo próximo, o egoísmo. Então, como nós somos humanos, nós somos feitos de sentimentos que são bons e outros nem tanto. E eu acho que todos eles ficaram aflorados. Quando você falou nos 5 anos do início da pandemia de Covid-19, é óbvio que a primeira imagem que me veio à mente foi a minha experiência pessoal. E acredito que cada um que esteja nos ouvindo também tenha as suas experiências, as suas memórias do que estava fazendo, como era essa época específica da sua vida, né? Eu recordo que o último dia que embora o início da pandemia tenha sido o dia 11 de março, eu trabalhava externamente, né? Trabalhava fora de casa, não em home office, essa expressão, né, que ficou tão comum, tão famosa nesses últimos 5 anos, né, o trabalho remoto. Eu trabalhava fora de casa, trabalhava na época no Jornal Pioneiro e trabalhava na redação e até o dia 20 de março, justamente o meu aniversário, foi meu último dia presencial, tinha fugido a palavra, que é o presencial, né, que era o normal até então.
Mas nos dias anteriores, desde que foi decretada a pandemia pela Organização Mundial da Saúde, o clima, né, a atmosfera na rua já era de algo diferente está acontecendo. E eu recordo da gradativa diminuição do movimento. Eu atravessava um pedaço ali da Júlio de Castilhos para ir trabalhar e dia após dia eu via um número menor de pessoas na rua, um número menor de carros na rua, alguns comércios começaram a fechar aos poucos. O último dia que eu trabalhei fora de casa, que foi no dia 20 de março, meu aniversário, eu tenho uma tradição, Beverly, todos os meus aniversários eu faço uma foto 3x4. Isso é um costume que eu comecei em 2016, se eu não estou enganado. Portanto, esse ano, pela 10ª vez seguida, eu faço a minha fotinho 3x4 no dia do meu aniversário. E foi a última coisa que eu fiz na rua antes do início da pandemia. Eu saí do trabalho, subi pela Júlio de Castilhos, tem um estúdio de fotografia ali próximo da Praça Dante, fiz a minha fotinho de aniversário, já estava tudo meio fechado, o estúdio no dia seguinte era uma sexta-feira, o estúdio ia fechar no dia seguinte, ia reabrir sei lá quando, e a sensação predominante não era nem o medo, mas a incerteza. O que vai ser de nós? Quais serão os próximos passos? Vamos ficar confinados em casa por 14 dias, depois as coisas vão voltar ao normal, que era o que se falava, né? 14 dias de lockdown, depois seria o suficiente para a vida voltar ao normal. A gente sabe que não foi bem assim que aconteceu. A doença escalonou com as variantes do vírus, com dificuldades no enfrentamento, com teimosia de muita gente que recusava ouvir e aceitar as recomendações técnicas e científicas. Então, nós vivemos ali momentos de muita tensão depois daquele 20 de março. Mas a minha lembrança imediata foi dessa minha esses meus últimos compromissos na rua antes daquele primeiro lockdown, aquele primeiro momento em que as coisas fecharam. E a segunda-feira seguinte, né, dia 23 de março, portanto, daquele ano, em que uma segunda-feira, dia em que as coisas deviam estar super movimentadas no centro, né, você ia na janela e via tudo fechado. E aquele silêncio, né? Eu acho que aquele silêncio que vinha da rua foi muito impactante. Não sei se para ti esse silêncio também foi algo que chamou a atenção. Eu recordo que as primeiras vezes que eu fui ao mercado depois da decretação do lockdown, porque nós precisávamos fazer aquele rodízio, só podia entrar uma pessoa por vez, tinha fila na porta de fora do mercado, os atendentes liberavam só um número limitado de pessoas. E o caminho que eu fiz também para o mercado, vendo tudo fechado, aquilo foi bem impactante. São cenas que a gente fica com elas na memória, né? Acho que isso ficou muito marcado, assim, da minha experiência pessoal, né? Eu acho assim, tem tantas coisas. Realmente vai ser difícil a gente escolher, talvez, algum ou outro, ou alguns desses temas para a gente trabalhar. Mas eu já queria ir propondo para a audiência vir com a gente também aqui, talvez lembrando palavras, né? Palavras marcantes para você, sintetizam o que foi, na tua experiência, a pandemia, né? Isolamento, morte, enfim, coloca aí no WhatsApp para a gente poder já, quem sabe, até tomar um norte, né? De como as pessoas rememoram isso, né? Então, vai lá no WhatsApp, 999530616. Tenta nos dizer, né? Palavras que para você sintetizam o que você viveu, o que você fica na memória da Covid-19. Eu vou te dizer, Ronaldo, que teve várias coisas assim que me passaram pela cabeça. Sim, eu acho que sempre pela experiência pessoal, que é o que fica, né? A gente poderia falar como jornalista, mas mesmo como jornalista que cobriu matéria, manchete, informações, essas nos pegaram também em alguns momentos pela perspectiva pessoal, né? Como a gente olhava essas coisas todas. Então, eu vou contar uma coisa que eu acho que eu nunca falei ainda sobre Covid-19, que eu tirei férias.
eu trabalhava na rádio, tirei férias em fevereiro, finalzinho de fevereiro, quase início de março. Eu viajei final de fevereiro e voltei início de março. Bem naquela época em que começou a fechar os aeroportos, né? Eu fui com aquela dificuldade já para viajar, porque eu tinha comprado uma passagem aérea, eu tinha uma viagem marcada, feita. E lá, quando cheguei, no lugar que eu fui para o Rio de Janeiro, ainda não tinha o lockdown no Rio de Janeiro. Ainda não tinha no Rio de Janeiro. Mas enquanto eu estava lá, se estabeleceu. Então eu peguei bem aquela coisa dos fechamentos. E o medo, vou conseguir voltar? Vou conseguir voltar, né? E voltei já com a questão voltei, consegui voltar, mas já com muitas dificuldades em aeroportos, muitos aeroportos fechados e etc. E o que eu quero dizer com isso é que até hoje, Ronaldo, se passaram praticamente 5 anos, eu não consegui publicar uma única foto no meu Instagram daquela viagem que eu fiz para o Rio de Janeiro. E quando eu fui, turista vai registrando momentos. Eu nunca me esqueço, Ronaldo, que quando eu fui, eu viajei, fiz uma conexão Porto Alegre para pegar o voo e fui de ônibus daqui até o aeroporto. E bem cedinho da manhã, eu passei pelo o ônibus caxiense, que faz a linha, né, do Caxias ao aeroporto. Ele passa bem em frente à funerária, ao cemitério público, né? Ele faz aquela curvinha e desce pelo Campo do Caxias. E tinha enterro ali. Eu fiquei num estado, Ronaldo, porque eu indo passear e pessoas sendo enterradas. E claro que eu não sabia se era ou não de Covid, mas muito possivelmente. E eu fiquei tão machucada por dentro que eu fiz algumas fotos. Mas me roubou a alegria das férias. Eu lembro que aquele ano não tinha, a gente não sabia ainda o que ia ser. Não sabia. Mas vendo as pessoas sofrerem, aquilo já me roubou a alegria das férias. Eu não imaginava que a minha família seria atingida um tempinho depois, né? Porque a gente nunca imagina. Foi uma coisa totalmente surpreendente. Então, assim, já me roubou a alegria das férias, porque eu vivi esse cenário. Então, eu não peguei os mercados, não ficou marcado. Mas a ideia de estar indo passear enquanto outros tantos estavam já começando a enterrar seus primeiros mortos, né? As primeiras impressões de uma pandemia, o fechamento de aeroporto foi que ficou assim na minha primeira memória quando eu lembrei dos 5 anos de pandemia. Que loucura, né? E os impactos emocionais a gente sente até hoje, e é algo que a gente não vai acabar com eles num passe de mágica da noite para o dia, né? Os impactos emocionais da pandemia estão aí. Praticamente Os níveis 15 de milhões ansiedade. de pessoas mortas entre 2020 e 2021 foi o grande foco, né? 15 milhões de pessoas mortas. É muita gente, né, Ronaldo? É muita gente. E no Brasil também os números assustadores, né? Do ponto de vista, acredito que nós como jornalistas, um ponto que a gente não pode deixar de abordar jamais, Beverly, em relação à pandemia, é o quanto ficou evidente do impacto da comunicação na vida das pessoas. Nós tivemos mudanças bem significativas no jeito de se comunicar, né, na forma de comunicação entre pessoas, em ambiente de trabalho, porque da noite para o dia as pessoas foram obrigadas pelas circunstâncias, né, a não ter o toque, a não ter o contato físico, a proximidade. Não era mais seguro você estar num escritório, num ambiente de trabalho, com os colegas que a gente via todo dia, com o risco de você se contaminar ou contaminar outra pessoa, porque o vírus também é silencioso. Os primeiros dias que você está contaminado, por mais que você transmite o vírus, os sintomas não existem, então você não sabe que está contaminado e corre o risco de passar a Covid para outra pessoa, como outras doenças respiratórias têm o mesmo funcionamento, né? Quando elas são transmitidas via aérea. Então, houve essa necessidade de distanciamento humano, de afastamento, e aí houve aquela mudança brusca do jeito de se comunicar, né? Algumas palavras que eram meio estranhas e passaram a ser cotidianas, como a live, a chamada de vídeo,
né? Máscara. A máscara. Meu Deus, máscara. Né? Que complicação, né? Uhum. As chamadas de vídeo passaram a ser instrumento de trabalho. Para quem trabalha em escritórios, em empresas, né? As chamadas de vídeo passaram a ser as novas reuniões, não mais presenciais, reuniões online. As aulas passaram a ser por vídeo, né? Então, muita coisa passou a ser por vídeo, a ser à distância. Isso nos mostrou também que algumas coisas realmente poderiam já ser... A pandemia acelerou esse processo de dar-se conta de que algumas coisas realmente não precisam ser presenciais e podem serem feitas à distância sem tanto prejuízo, né? Mas no próprio jornalismo a gente viu que muitas entrevistas passaram a ser feitas à distância, coisa que antes não era tão comum. Nós tínhamos no rádio a entrevista por telefone, isso sempre existiu, Isso né? é uma coisa, me permita só dizer que Claro. é um ponto importante, Ronaldo. Sempre na máxima da comunicação, em especial do jornalismo, que é a notícia, a gente costumava ouvir alguns grandes apresentadores, obrigado por nos permitir entrar na sua casa. E foi ao contrário, né? Durante a pandemia, as pessoas, os telespectadores, os ouvintes, enfim, as pessoas que consumiam esses produtos, elas entraram na casa dos entrevistadores, que muitas vezes a filhinha abriu a porta. Isso né? aí. Então, Passaram a apresentar de casa, exato, né? Foi o contrário, foi uma coisa para mim marcante assim, para o jornalismo. E não só dos jornalistas, mas de famosos, né? De Sim. artistas que passaram a fazer as lives, Sim. cantando. Ivete Sangalo de pijama. De pijama dentro de casa, né? Então, tudo isso Shows mudou. de casa, algo impressionante. Isso mudou a perspectiva, né? Trouxe por mais que fosse um distanciamento, uma certa humanização e até proximidade com algumas figuras, né? Antes da pandemia, pegar o exemplo da Ivete Sangalo, nós só víamos ela no carnaval em cima do trio elétrico ou num palco de show, né? Num palco lotado. E a gente passou a ter acesso a uma intimidade da artista, né? Se apresentando dentro de casa de pijama. Então você vê que, do ponto de vista de comunicação, é uma mudança de perspectiva. Mas quando eu falava a respeito também do impacto da comunicação, a gente não pode esquecer que foi um período em que notícias falsas circularam de modo tão virulento quanto o vírus da Covid-19, né? Notícias falsas circularam de maneira perigosa e que, inclusive, comprometeu o combate à pandemia. E nós, como jornalistas, não podemos deixar de abordar isso para sempre como um case ou como um exemplo do que não pode acontecer. Do que não pode acontecer e do impacto que a comunicação mal feita tem na vida das pessoas. Porque foi uma pandemia, uma epidemia de informações falsas. Uma epidemia de informações falsas. Tem alguns ouvintes trazendo coisas lá. bem interessantes, que a Jaque diz o seguinte, olha, a pandemia me roubou a emoção de fazer a minha colação de grau. O nó ainda está aqui na garganta, estou com o vestido aqui ainda sem usar. Quando a Jaque fala isso, Jaque, essa semana eu fiquei assim impressionada, acho que eu conversei com umas 4 pessoas, assim, de umas 5, 6 com quem eu conversei, né? Então, ou seja, a maioria das pessoas dizendo, eu fiz 2 cursos, eu fiz 2 graduações online no tempo da pandemia. E aí tu começa a se dar conta que muita gente usou aquele tempo de isolamento, de instabilidade para se qualificar, mas foi roubado o direito de fazer de forma presencial, de fazer um projeto de pesquisa diferente. Quer dizer, então havia sim ali, né, nessas conversas, uma certa alegria. Poxa, eu consegui fazer 2, que se fosse em tempo real, talvez eu não conseguisse fazer, né, porque são demandas diferentes. Mas fiz 2, me graduei, coisa e tal. E aí, eu ouvindo essas pessoas, né, lá pelas tantas eu fiquei me perguntando, tá, mas essas pessoas não estão vivendo disso. Estão fazendo outra coisa. Então, quer dizer, a gente colocou coisas no currículo que só parece que para preencher um espaço. E quem, sim, como a Jaque, queria colar o grau, foi roubado literalmente o direito dessas pessoas de fazer isso. Não parece pouco importante, mas olha o peso que ainda dá nó. São ritos de passagem, né? Ritos de passagem. Que são importantes. Quantos alunos não puderam se formar no ensino médio?
Não teve formatura. Quanta gente pulou o aniversário, a festa de aniversário comprada, Ronaldo? Feita lá, organizada. Viagem, casamento. Mas vou falar de formatura porque essa tem um valor, né, muito grande ali. O aniversário e que pularam. Eu conheço pessoas que tinham 15 e foram fazer a festa de 18 anos. É como se aquele período aí não existisse. Tu não faz foto todo ano? Que loucura, né? Como se a pessoa que faz a festa todo ano, como se ela não tivesse existido naquele período. Ficou um limbo, né? Tanto que, eu não sei se acontece contigo, comigo acontece muito, Beverly, que a gente, parece que esses 2, 3 anos ali de pandemia, quando a gente fala, ano retrasado, parece que a gente tá falando de 2020, né? É verdade. De 2019. É verdade. Mas não, ano retrasado é 2023, né? Nós tivemos aí a noção de tempo ficou um pouco distorcida, ficou um pouco diferente por conta desses 2 anos ali de isolamento, momentos de maior isolamento, momentos de menor, né? Porque a pandemia foi uma montanha russa, né? Em alguns momentos tinham os picos de casos, daí havia mais bloqueios, mas realmente interferiu no modo como a gente viu a passagem do tempo e daqueles anos. E ainda estamos reaprendendo a ser presença novamente. Eu recebo constantemente convidados aqui no estúdio que me dizem o seguinte: nossa, quanto tempo faz que eu não dou uma entrevista? Não, a pessoa deu entrevistas. Não deu no estúdio. Exatamente, ficou aquele gap, como você disse, parece que eu não via mais, que eu não... E a gente desaprendeu, ao passo que foi difícil equalizar um novo jeito de estar no mundo para todos nós, que era um jeito de isolamento, de organização das agendas e até de entrada no mercado, nas lojas físicas, nas farmácias. Por outro lado, a gente desaprendeu o caminho de ser presença novamente. Eu não sei você, Ronaldo, mas eu, para sair de casa hoje em dia, pensa no desafio. Ficou mais complicado, Nossa, né? A muito. gente pensa 2 vezes, né? Parece que antes a gente não pensava 2 vezes antes de sair de casa. Mas por isso que a gente também tem que valorizar os momentos presenciais. Acho que também isso é um ponto. Esse afastamento naquele período é um dos motivos pelos quais eu, sem dúvida nenhuma, prefiro estar aqui. Eu poderia, nesse momento, nesse horário, fazer a participação aqui no programa contigo pela internet, por vídeo. Nós já fizemos em algum momento que foi necessário, a gente sabe que é possível, que o sinal permite, que hoje a conexão dá uma estabilidade maior, uma qualidade de áudio que parece que você está no estúdio, né? Estando à distância. Mas eu prefiro estar aqui no estúdio, presencialmente, com essas nuances que a expressão facial denotam e faz com que o diálogo enriqueça. Então, eu prefiro o contato presencial. Em outras situações da vida, sempre que eu posso ter o presencial, claro que em alguns momentos, alguma reunião de trabalho, bom, vamos fazer online que facilita, quando não é necessário. Mas tem situações em que o presencial ficou mais valorizado, que a gente sabe da importância de ter esse contato humano. É inegável que sim, perdemos alguma coisa de conexão humana nesse período e há que se fazer um esforço para resgatar. Acho que isso fica bem claro. A Paty Tomazini diz o seguinte: foi uma panloucura. Não gosto nem de lembrar a tristeza. Minha vida deu marcha ré por 2 anos. Bem que você falou, né? Como se tivesse 2 anos andado para trás. E acredito que de muitas pessoas, a vida de muitas pessoas também foi assim. Ronaldo, a gente vai ter que fazer um intervalo, mas eu gostaria já de trazer algumas coisas aqui para nossa conversa, né? Junto com os ouvintes. Além das palavras que marcaram, né? Que sintetizam o que foi a tua experiência da Covid-19, palavras como isolamento, talvez, máscara, álcool gel, não sei. Você vai colocando aí as palavras que marcaram para você. Eu queria trazer alguns elementos. Nós tivemos também, nesse período, Ronaldo, talvez a expressão de preconceitos que estavam incubados dentro de nós, que a pandemia permitiu que viessem à tona. Um deles foi o preconceito etário, que eu quero trazer como uma forma de reflexão sobre. E também aquela perspectiva que a gente falou, ficou até chato, né? Todo mundo falava, nós vamos sair diferentes, nós vamos sair melhores da pandemia. Será que a gente saiu diferente, ou melhor, ou pior? Como é que será que a gente saiu agora? Tu tem 5 anos para olhar, né? Tu tem 5 anos, já dá para ter um vislumbre de como saímos dessa pandemia. Então, eu volto daqui um pouquinho, logo depois do intervalo, aqui com o programa Tá na Pauta especial de hoje.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. 11h38. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. 24 graus. O projeto Cartela do Bem vai completar 3 anos e mobiliza pessoas, escolas e empresas de várias cidades. Porém, se misturar com qualquer outro material, todo blister fica contaminado e se perde. Não coloque a campanha em risco. Separe só as cartelas de remédios vazias e descarte embalado em um saco amarrado em uma das 4 ecotendas em Caxias do Sul, que ficam nos estacionamentos dos supermercados Andreassa Kaiser, Bela Vista, Passeio Norte e na Igreja dos Capuchinhos. Nas ecotendas você pode descartar outros recicláveis, mas precisa ser separado das cartelas de remédios vazias. Esse projeto ajuda o Recanto da Compaixão Frei Salvador. Você sabia que a Unimed Serra Gaúcha conquistou nota máxima no IDSS por 6 anos seguidos? Somos a melhor operadora de saúde da região e estamos entre as melhores do Brasil, segundo a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa conquista reflete nosso compromisso com qualidade, eficiência e cuidado, garantindo acesso, segurança e bem-estar para você. Unimed Serra Gaúcha. O nosso cuidado com a sua saúde é o máximo. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204 1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h40. Muito bom dia para você. Retomando o programa Tá na Pauta de hoje, eu, Beverly Rocha, Ronaldo Velho Bueno, pelo rádio, pela Alexa, pelo site e em live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Estamos conversando sobre a pandemia, né? Dia 11 de março completou 5 anos da pandemia de Covid-19, né? Foi exatamente nesse mesmo dia, lá em 2020, que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, decretou oficialmente. Agora estamos em estado de pandemia, né? Então, disso já fez 5 anos. Ronaldo, a gente aqui no intervalo lembrou de várias outras coisas também bem interessantes, assim, para a gente poder conversar. Mas eu queria voltar onde eu terminei ali, fazendo um link, né, com a questão do preconceito que veio à tona. A gente sabe, né, Ronaldo? Todo mundo sabe que há situações que favorecem para revelar o caráter, ou um pensamento dominante, ou um preconceito também vigente. A gente pode perceber aí pela questão do jogo de futebol, né? Todo mundo diz, nossa, lá as pessoas se revelam, né? Que xingam, que gritam, que botam seus demônios para fora, ou o poder dele, ele saberá com quem está lidando, enfim, situações como essa, né? E na pandemia, eu lembro, na ocasião, não me pareceu que fosse um preconceito evidente, me pareceu que eram coisas que aconteciam porque estava com a pandemia, mas agora com 5 anos de distanciamento, fica evidente que era um preconceito que veio à tona, que era o preconceito etário. Eu cansei de ver nas ruas, aqui em Caxias do Sul, muita gente dizendo, vai pra casa, velho! Tá fazendo o que na rua, velho? Então, assim, era um cuidado, sim, precisava que pessoas, né, que era uma população de risco, que eram pessoas
de idade, né, pessoas maduras, pessoas idosas, estivessem mais em casa. Mas o jeito, como se dizia, revelava. Não era o que dizia, mas era o jeito. Uhum. O jeito era dito com... E hoje a gente tem pessoas que dizem o seguinte, que a gente percebe assim, horários. Tá no ônibus, lotado. Mas o que esse velho tá fazendo na rua? Você não precisa trabalhar. É como se a gente tivesse ainda... Eu tô usando um exemplo, né? Na fila do banco. Isso. O que tá fazendo? Aí, não precisa trabalhar. É como se as pessoas em X faixa etária não deviam estar... E a mesma coisa serve com criança. O que essa criança está fazendo na missa? O que essa criança está fazendo, sei lá, em tal lugar, né? Esse final de semana eu estava num prédio e vi pessoas reclamando 2h30, 3h da tarde. Mas reclamando, assim, fazendo um banzé, porque num dos apartamentos tinha uma criança jogando bola dentro de casa. É ruim, mas não era 10h30, não era 11 horas, não... Tu entende? Então, assim, tu ficas realmente impressionado como nós, sociedade, estamos vivendo a época em que os preconceitos se legitimaram. A gente não tem mais pudor nenhum de exalar os nossos preconceitos. Isso me fez... Isso é preocupante, preocupante, né? né? Isso é muito preocupante porque... Vou falar da minha época de escola, né? Nós aprendíamos que preconceitos são errados e feios, vou colocar assim nesses termos. Ou seja, aprendemos tolerância, respeito à diversidade, respeito às opiniões diferentes, respeito às diferenças de que cada um é de uma determinada maneira e as existências são legítimas, né? Beverly Rocha vive a sua vida da maneira como ela achar mais adequada e a gente pode discordar de N aspectos da vida, mas cada existência é legítima, cada modo de ser é legítimo. Então eu tive essa educação na escola, de respeito, de tolerância à diversidade. E parece que de alguns anos para cá, vamos colocar uma década para cá, se legitimou a intolerância, se legitimou os preconceitos diversos. Você citou aí o etarismo, né? O preconceito contra algumas faixas etárias, contra pessoas idosas. A gente viu também na pandemia xenofobia, preconceito com o que vinha de fora. Principalmente se o que vinha de fora era asiático, era chinês, como a pandemia o vírus teve um início de circulação na China, também teve o medo do chinês, né? Das pessoas que são orientais, dos produtos que vinham de fora. Tinha gente que não queria tomar a vacina que viesse da China. Como agora todo muçulmano é terrorista, Exato. Né? A pessoa utiliza Gente, isso aqui é um preconceito. Nós não achamos que a pessoa muçulmana é terrorista, só para dizer que é um preconceito vigente, né? Então, tem a xenofobia contra muçulmanos e na época da pandemia nós vimos contra os orientais, contra os chineses. Então, que situação lamentável, né? Coisas óbvias precisam ser ditas. E no meio de tanta dor, morte, desemprego, que foi uma coisa que a gente lembrou aqui também no intervalo, né? Quantas pessoas perderam... Eu fui uma das pessoas que perdeu o emprego durante a pandemia, em abril. Né? E diante de tantas coisas sérias, não perde o raciocínio, a gente vai falar disso. Diante de tantas coisas sérias, esse preconceito ficou aflorado. É isso que eu quero dizer. Como é possível, né, que mesmo diante de tudo que era real, consistente, problemático e coletivo, ainda assim o preconceito por esse pensamento que você está dizendo aí, legítimo, acabou também vigorando. Né? Eu inverteria a lógica, Beverly. Você perguntou como mesmo diante de tudo. Acho que aí está a resposta, é justamente diante de tudo, porque é nesses momentos graves da história, como eu coloquei lá no início do programa, em que afloram o melhor e o pior de nós. Então, esses preconceitos, eles não nasceram ali na pandemia, eles já estavam enraizados na sociedade, muito tempo antes, mas nesses momentos graves, né? Se a gente lembrar da Segunda Guerra Mundial como um exemplo, né? Houve episódios de preconceito contra pessoas da Itália, da Alemanha e do Japão que não tinham nada a ver com
com o eixo, nada a ver com o nazismo, com o fascismo, e que sofreram o preconceito pela sua origem, de onde vieram. Aqui na região, há registro histórico, né, daquela proibição do falar o italiano. Aqui em Caxias do Sul não, no Brasil inteiro a proibição, mas aqui em Caxias nós temos muitos registros, né, dessa época, dessa proibição, foi tema de documentário também, serviu de preconceito contra essas pessoas que eram imigrantes e que aqui estavam e que nada a ver tinham com os extremismos dos governos de então, da Alemanha, do Japão, da Itália. Na pandemia nós também tivemos esse aflorar dos preconceitos. Eles não nasceram ali, eles já estavam ali. Por isso que muito se falou, e eu sempre ouvia com muita ressalva, na internet vinha muito disso em post de Instagram, que a pandemia iria trazer um novo tempo, em que após a pandemia, né, o melhor de nós afloraria. É só a gente olhar para trás. Isso era repetitivo, né? Todo mundo, nós vamos ser cansativo, melhor, ou vamos ser pior. Preguiça desse discurso, porque é só a gente olhar para trás em que todos os momentos graves, impactos existem, a gente não saiu igual, óbvio que não. Mas se a gente olha para trás... Não sei não, Ronaldo. Vou dizer aqui só uma opinião. Lá. Acho que eu talvez não tenha saído diferente, tu talvez não tenha saído, quem está nos escutando, mas não sei se é uma afirmação segura dizer que saímos de forma coletiva diferente. Talvez haja um grupo de pessoas que não fez diferença nenhuma. Arrisco a dizer. Acredito que para algumas pessoas... Eu posso falar por mim, eu saí diferente. Algumas pessoas saíram, outras não. Vamos colocar assim para facilitar o entendimento. Mas se a gente olha para trás, historicamente, vamos pegar novamente o século XX, da pandemia de gripe espanhola, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda, a humanidade melhorou depois dessas calamidades? Assim, que bom se tivesse melhorado a ponto de estarmos num mundo de paz, justiça e igualdade para todos. O que me parece, Ronaldo, isso é uma afirmação pessoal sem base de dados, mas enfim, é uma percepção, né? Porque a gente não tem ainda dados, ainda não tem os dados sobre isso, né? Mas assim, uma percepção é de que me parece que a pandemia ou essa crise mundial, ela distanciou um pouco mais as pessoas. Ela diferenciou mais, né? Talvez a gente tivesse ou uma percepção de que estava todo mundo mais ou menos igual, né? Um pouquinho diferente. Me parece que a pandemia, ela sim diferenciou grupos muito grandemente. Ela distanciou esses grupos. Ficamos muito mais polarizados. Isso me parece que sim. E mostrou desigualdades econômicas. Se a gente olhar a distribuição de vacinas globalmente, a gente viu que países desenvolvidos ou em desenvolvimento tiveram uma taxa de vacinação maior, portanto, diminuiu o número de mortes de maneira muito mais rápida. Se a gente pega a taxa de vacinação nos Estados Unidos, na União Europeia, no Brasil, inclusive, que a vacinação tardou a iniciar, mas depois que iniciou, ela foi, de certo modo, rápido, né? Devido à capilaridade do Sistema Único de Saúde. A queda na mortalidade foi acentuada. Agora, a gente pega países do continente africano em que as taxas de vacinação até hoje são baixíssimas. Então, só demonstrou também esse abismo, essas desigualdades socioeconômicas no mundo. Agora, como a gente está se aproximando até da finalização aqui do programa, Beverly, eu gostaria de retomar 2 pontos que você provocou no primeiro bloco, que são a palavra, e eu vou trazer aqui também a imagem da pandemia. 2 coisas que eu acho que para mim foram marcantes e a experiência pessoal, cada ouvinte vai lembrar de coisas diferentes e vai trazer palavras diferentes. Para mim, a palavra central da pandemia foi incerteza. Até anotei aqui na minha agenda para não esquecer. Mais do que o medo, a incerteza do que iria acontecer com todos nós. Comigo, com os meus familiares, com o planeta de modo geral. A gente estava num momento em que não era comparável com outros momentos que tínhamos vivido. A gente pega aqui de modo geral... Ou seja, não tinha referência nenhuma, né? A gente não tinha referência. Nós não vivemos a Segunda Guerra, por exemplo. Nós não vivemos a pandemia de gripe espanhola de 1918, por óbvio. Então, nós não tínhamos parâmetro de comparação
nenhum. Nós não sabíamos o que ia ser. Não tinha vacina, não tinha medicamento no início da pandemia. E daí a gente ficava naquela incerteza, aí a palavra, o que vai acontecer? Vão descobrir um medicamento? Será que eu vou ser contaminado antes, como aconteceu com muitas famílias? Que lugar na fila eu tô, né? Que lugar na fila eu tô? Se eu cair na UTI nesse momento, se eu ficar contaminado nesse momento. Então, a incerteza de não saber se você ia no mercado e ia ser contaminado no mercado, se você ia na farmácia e ia voltar contaminado para casa, se você não tinha contaminado outras pessoas com que você convivia, então, incerteza foi a palavra da pandemia para mim. Em termos de imagem, muitas e muitas marcantes. Talvez uma das que mais me marcou foi ver pela televisão aquela cena do Papa Francisco caminhando na Praça de São Pedro vazia, ele sozinho subindo as escadarias em frente à Basílica de São Pedro e fazendo uma oração sozinho. Aquele local que é de tanta circulação de pessoas, de fiéis, de turistas que vão visitar ali a cidade do Vaticano, aquela imagem naquele anoitecer chuvoso, né? Era uma noite, chuva, o Papa sozinho caminhando na Praça de São Pedro com uma cruz que não era retirada da Basílica. Para mim, essa é a imagem que sintetiza a pandemia. Essa é a imagem que, para mim, foi a mais marcante de todas, assim, pelo simbolismo dela, pela representatividade. Eu lembro que eu estava assistindo televisão, eu estava de pé, eu recordo até como eu estava no momento em que eu vi essa imagem, porque eu não estava sentado assistindo a televisão, eu estava passando pela televisão e vi a imagem, e eu de pé parei para assistir, porque aquilo, eu percebi na hora o simbolismo daquela imagem, o quanto ela ficaria marcada assim para a nossa geração. Então, para mim, certeza a palavra, e a imagem do Papa caminhando na Praça de São Pedro sozinho no dia 27 de março de 2020 foi a imagem daquele ano, daquele contexto. Tem uma outra imagem, que dá para dizer imagem, assim, que eu não assisti, Ronaldo. Olha que impressionante. Eu tô falando do show da Lady Gaga, o show virtual que a Lady Gaga protagonizou com vários outros artistas, que é mais ou menos nós tivemos um momento na cultura que marca não só uma questão cultural, mas marca um jeito de pensar de uma época, que é aquele show do You Are The World, que todo mundo conhece, ficou uma música famosa, né, que foi um combate à questão da fome, em especial na Etiópia, mas que representava a importância de que todos nós, cidadãos contemporâneos, atentássemos para o combate à fome, né? Que os países se unissem para isso. E o show da Lady Gaga foi, para mim, né? Eu não assisti, mas assim, reverberou, ecoou tanto na sociedade, assim, aquela imagem dos artistas coletivos conseguirem fazer um show virtual, juntando peças, né, e fazer algo que era para o combate também, para facilitar a questão da vacina, para otimizar os recursos e também para a classe artística. Voltando à questão do desemprego, né, Ronaldo? Tudo isso para fazer um gancho, que o desemprego também foi, tu falou incerteza, para mim talvez a palavra seja instabilidade, porque tu nunca sabia o que ia acontecer nas próximas horas, né? Então, sim, havia uma incerteza que é mais do campo pessoal, mas para mim, pessoa, foi menos do campo pessoal, porque de fato eu não pensei sobre a questão pessoal, embora a gente, né, eu pense, posso estar na fila ser a próxima vítima, coisa, mas eu não pensei muito nisso. O que me parecia, assim, todo dia impactante, o que vai acontecer daqui um pouquinho nessa questão? Podemos segurar uma notícia, podemos segurar uma compra, podemos segurar o emprego, podemos segurar uma estrutura emocional. Era a instabilidade, você não tinha a firmeza o suficiente para dizer o que você ia sentir, viver ou esperar logo ali. Então, aquela falta de estabilidade, para mim, foi o que mais marcou na pandemia, assim, a insegurança total o tempo inteiro, sabe? Era uma insegurança total o tempo inteiro, né? Para mim. E no caso aqui foi justamente essa questão online que fez a gente perceber o quanto a gente não valoriza coisas importantes, como uma peça de teatro, né? Sei lá, um livro, um produto audiovisual. E agora, Ronaldo, não sei se você se deu conta, mas quem é consumidor de produto cultural deve estar como eu, tá? Mas não tem um filme bom para assistir. Não tem uma coisa boa, o cinema não está produzindo mais nada de bom. Por quê? Porque ficamos um gap enorme de 3 anos sem produções. Olha como isso impacta, né? Não sei, dá um certo tédio. Não sei se você sente isso também. Impacta muito. Eu não tenho mais sentido isso, mas logo no início, sim.
quando a gente voltou a poder circular, né? Mas você percebe que a gente está falando aqui no programa com uma intensidade, com uma emoção ainda latente a Ainda respeito. mexe com a gente, ainda né? mexe muito com a gente, algo que 5 anos No, é pouco no e é Brasil muito. foi 2023 que foi declarado o fim, né, Fim. da pandemia. Então, nós estamos aí 2 anos que a pandemia terminou, 1 ano e meio, né? Porque estamos no início, Brasil, né? No Brasil. Vale dizer. Mas do início, nós estamos falando de imagens lá de 2020, do início do isolamento, então já faz 5 anos. É relativamente pouco e relativamente muito, dependendo da perspectiva que a gente olha. A gente não tem ainda a dimensão completa do impacto, falávamos disso no intervalo, inclusive, né? Vai precisar muito tempo e muito debate sobre inúmeras óticas, Sim, inúmeras sim. perspectivas. A do emprego, certamente vai ser uma coisa que a gente não tem dados. Você disse do teu exemplo pessoal. Eu suponho, né, Ronaldo, que mesmo tendo sido impactado com a questão da empregabilidade lá na pandemia, acho que ainda não teve uma estabilidade, né, daquilo que é emprego para você. Eu imagino que quem viveu isso ainda não se recuperou. Isso que eu quero dizer. Ainda não se recuperou. Não se recupera. Para mim, inclusive, né? Todo mundo foi pego de surpresa. Então, hoje eu trabalho, tenho a minha subsistência, mas de modo diferente do que eu tinha antes da pandemia. Nunca mais fui funcionário CLT, para você ter uma ideia, né? Hoje eu trabalho como microempresário, né? Como tenho o meu CNPJ, trabalho por conta, um trabalho diferente do que eu tinha antes de 2020. E muitas outras pessoas, né? Eu estou trazendo aqui apenas o meu exemplo pessoal, que não serve de baliza, mas estou trazendo apenas a minha experiência. Por um né? certo aspecto, dá para a gente dizer, e essa é uma pergunta para ti, que mesmo que quisesse voltar ao normal, ainda não foi possível, né? Não. Ou seja, Exatamente. o mercado ainda não... O mercado não se transformou nesses 5 anos. O nosso mercado da comunicação, do jornalismo, assim como outros mercados também se transformaram, e muitos ouvintes devem estar se identificando. Certamente. A Marta Weber Lima diz o seguinte, para mim, né, marca muito o domínio da tecnologia na pandemia e pós a pandemia, porque hoje tudo é pelo celular, pelo aplicativo, é o banco, o seguro, imposto de renda, tudo tem que ter senha, e ela se diz aqui, eu sou da geração do medo, tenho muita dificuldade com essas modernidades, às vezes desisto de alguma coisa por ter dificuldade de executar e também medo de errar ou entrar numa fria. Marta Weber. E isso que ela traz é bem pertinente e legítimo, Ronaldo, porque mesmo que a gente tenha reconhecido um valor, nem todo mundo, isso não se acomodou, que eu quero dizer isso, não se acomodou. Os meios digitais, eles vieram, a gente precisou usar, a gente começou a usar, mas que a gente está tranquilo com isso, não dá para dizer. Não. Não dá para dizer, né? Uma coisa que não devia ter ficado no pós-pandemia é o cardápio por QR Code, né? Tem restaurante que não imprimiu o cardápio mais, de né? novo, né? Nunca mais. Eu acho um horror ter que chegar no lugar fazendo foto ali do QR Code para ver quais são as opções. Já me dá preguiça de ir no lugar. Sim. Né? Porque eu acho que pelo menos um cardápio impresso ali facilita a vida. Tem gente que tem dificuldade de utilizar essas ferramentas. E se eu quiser ir para o restaurante sem celular, se eu deixei em casa carregando, ou se eu quero ter uma refeição offline, né? Me desconectar um pouquinho, não dá em alguns lugares. Sim. Né? Então, Sim. isso... Na verdade, impôs, né? Não democratizou, impôs, que é diferente, né? Democratizar é uma coisa que a gente faz porque quer. Agora, quando é imposto, realmente... E não estou falando só do cardápio, estou falando de todas as questões de todos os serviços digitais e de tecnologia que foram acelerados com a pandemia, né? Ou seja, a gente não teve um tempo para se adaptar, a gente foi obrigado a se adaptar, que é diferente. Esses dias eu fui num serviço público, em uma repartição pública, para fazer um atendimento que era necessário, Beverly, e mesmo na repartição, mesmo presencial, só podia ser feito por celular. Verdade. Consulta médica, dependendo o médico hoje, você só consegue marcar consulta pelo aplicativo. Terrível já aconteceu isso. comigo de querer agendar uma consulta, liga para o consultório, a pessoa te atende
E manda passar uma mensagem por WhatsApp, sendo que não sei qual a diferença de agendar a consulta recebendo a ligação, já que já está falando no telefone, qual que é a dificuldade de fazer o agendamento? Eu marquei esses dias uma consulta, liguei no consultório, falei com a secretária me mandou baixar um aplicativo, aí eu tive que baixar o aplicativo e é um gerenciador pelo aplicativo que gerencia a consulta. E aí você recebe uma notificação do aplicativo, ou seja, se der qualquer problema, tem que ir lá no aplicativo. Agora, nesse caso, vou perguntar sinceramente, a tecnologia te ajudou ou te dificultou? Não, dificultou. E arrisco a dizer, mas como eu disse, uma percepção dificulta inclusive o trabalho da secretária. Quer dizer, eu sei que é um caminho para daqui uns dias não ter a secretária, né? Mas neste momento não ajuda nem quem marca e nem a secretária, que tem que ficar gerenciando quem liga e ainda o aplicativo. Eu sou da corrente de pensamento de que a tecnologia ela precisa ser uma aliada. Quando ela dificulta, é porque nós estamos utilizando de maneira equivocada. É verdade, e nem sempre é uma escolha nossa. Ronaldo, para fechar esse programa de hoje, eu sei que a gente falou de muitas coisas, foi um pouco mais de sentimento também, mas era importante que a gente dialogasse sobre isso, porque faz sentido, né? Faz sentido, é um assunto que não se esgota aqui, não vai se esgotar daqui a 5 anos a gente vai estar falando, daqui a 10 anos nós vamos estar falando, daqui a 20 anos também. Por quê? Porque este é um fato, um acontecimento que marcou a nossa geração. E nós vamos continuar falando dele para sempre, Beverly. Para sempre, histórico, né? É um acontecimento histórico grave, né? Triste. Sim. Mas por isso mesmo ele precisa ser relembrado, ele precisa ser discutido. Tem muitos aspectos que ainda vão vir à tona, porque é muito recente. Né? Então, é isso que eu gostaria de deixar aqui como finalização. E já chamar a audiência que nos acompanha, fique ligadinho. Sexta-feira desta semana, 9h10 da manhã, nós já temos uma entrevista agendada com o Isaac Schraubti. O sobrenome dele é difícil, né? O Isaac, ele é caxiense, ele é cientista de dados. Hoje, em função do papel que ele teve durante a pandemia com a análise de dados, criou-se uma rede de análise de dados no Brasil inteiro que subsidiou não só a imprensa, mas governos, Ministério da Saúde, a questão da vacinação. E o Isaac foi uma peça, assim, fundamental. Hoje, ele faz uma especialização sobre essa ciência voltada à questão de pandemias e epidemias em São Paulo. Ele está na USP. Ele foi um dos pesquisadores mais destacados no Brasil. Né, nesse aspecto. E ele vai ser o nosso entrevistado na sexta-feira, justamente para fazer um rescaldo com a perspectiva, então, dos dados, né? Hoje a gente falou de percepções, ele vai trazer dados. Obrigada, viu, Ronaldo? Beverly, obrigado. Um Viva a Ciência, estamos aí. A gente vai fechando o programa de hoje, ele fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook, já está lá, pode confirmar, né? E para quem quiser também pode acompanhar a gente